Ó, corrigindo os exercícios, questão 1. A velocidade de uma partícula varia com o tempo desde o instante 0, segundo a tabela abaixo. É só para escrever a função dela. Lembre, vovoat. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Certo? A gente já tem a aceleração inicial, velocidade inicial, 3 metros por segundo. E lembra, aceleração é variação de velocidade por variação de tempo. Certo? É só pegar uma variação aqui, não precisa pegar o total, certo? Senão é uma conta grande, desnecessária. Lembre, a velocidade ela é constante, a aceleração é constante, certo? Então, 7 menos 3 e 1 menos 0. 7 menos 3, 4. 4 dividido por 1, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, é só montar a função. Velocidade é igual a 3, que é a velocidade inicial, mais 4 a aceleração, vezes o tempo, certo? Segundo, um carro de corrida parte do repouso e após 20 segundos, sua velocidade é de 60 metros por segundo. Sabendo que sua aceleração manteve constante, qual a função horária? Determine a velocidade do carro no instante 7 segundos. Vamos primeiro montar a função, depois a gente acha o tempo, beleza? Não adianta fazer, beleza? Então primeiro acha a função, depois acha o tempo de 7 segundos. Velocidade inicial, obviamente se ele está no parte do repouso é 0, e a aceleração a gente tira, certo? 20 segundos, e 0 a 60, 60 menos 0. Dá o quê? 3 metros por segundo, certo? Velocidade inicial é 0, então não tem. Então fica só aceleração vezes tempo, 3t. V é igual a 3t, não é si. Para 7 segundos é só substituir. 3 vezes 7, 21 metros por segundo. A velocidade de uma pedra, certo? Tem como tempo, segundo a função, varia com tempo em função, V igual a 5 mais 10t, considere t maior que 0, maior ou igual a 0, sempre. Nada de tempo negativo, lembra que eu já falei. Sabendo que as unidades são no SI, Sistema Internacional, determina a velocidade inicial da pedra. Comparando a função, certo? É só observar que a velocidade inicial é 5. A aceleração, 10, ó, 10t, então é 10. Em 6 segundos é só pegar a função e substituir por 6. Tá? 5 mais 10 vezes t, se é 6 segundos, 10 vezes 6. 10 vezes 6, 60, mais 5, 65. E a variação da velocidade dos primeiros 10 segundos, certo? Se é a aceleração, variação de velocidade sobre 10 segundos. Meios por extremos dá 100 metros por segundo. Joia? Na quarta questão, um móvel realiza um movimento uniformemente variável em trajetória retilínea obedecendo a função menos 16 mais 4t, no qual V é medido em metros por segundo e t em segundos. Considere t maior que 0. Determine a velocidade inicial. Se a gente já tem a função pronta, já sabe, o primeiro valor é a velocidade inicial, ó, menos 16. E a aceleração, obviamente, vem com o tempo, 4 metros por segundo ao quadrado. O instante que o modo muda de sentido, ou seja, quando ele muda de sentido é quando a velocidade está em 0, certo? Que aí deixa de ser negativo, tá? Então, ó, 0 é 0, então 0 é igual a menos 16, resolvendo dá 4 segundos. 4 segundos ele começa a ser a velocidade positiva. Entre o instante de movimento, em que instante o movimento é retardado e que o movimento é acelerado. Então, ó, retardado até o instante de mudança de sentido, ou seja, até chegar ao 0. Então, ó, de 0 a 4 ele é retardado e acima de 4 ele é acelerado. Lembre-se, quando eu tenho uma velocidade negativa e eu tenho que chegar a ela, já que ela vai crescendo, então ó, quando até chegar em 0 é chamado movimento retardado. Certo? Bateu até 0, retardado. Começou positivo, ele é acelerado. Joia? Pronto, vamos lá. Então depois da função a gente vai calcular, fazer, tá? E entender o gráfico da velocidade no movimento uniformemente variável, tá? A função da velocidade escalar em relação ao tempo é do primeiro grau, ou seja, a função do primeiro grau é sempre o que? Uma reta, joia? Sendo representado por uma reta, inclinação não nula.
Vamos considerar, por exemplo, ó, o gráfico foi até um exercício anterior, menos 10 mais 5t. Para concluir o gráfico, devemos substituir o valor de tempo na fórmula. Ó, partida inicial, joia. Deixa eu pegar aqui a caneta. Certo? Ponto inicial, menos 10. Então é daqui que segue. Certo? Então, ó, no tempo 1, vamos fazendo para ordenado, ó. Tempo 1, menos 5, 0 e assim por diante. Ó, vai sempre aumentando 5. Isso a gente viu na outra aula da função horária das posições. Na velocidade é a mesma coisa, vai aumentando, ó, de 5 em 5. Certo? Na velocidade e tempo. Certo? Então, ó, pares ordenados, aí ela vai crescendo. Lembre-se, primeiro grau, tá? Reta. Inclinação não muda. Certo? Sempre. Ok? Coeficiente linear da reta, média velocidade escalar inicial, ou seja, o coeficiente linear é menos 10, certo? E o tangente, certo? Então, ele mede o número da aceleração escalar. A gente já sabe que a aceleração é 5, como a gente viu lá. A tangente é sempre inicial e final, certo? Vou voltar lá para vocês verem. Opa, passei demais. Ó, faz justamente o valor da tangente, ó. Tá aqui. 5 menos 0, 7 menos 2 dá 5. No instante de 2 segundos representa o movimento que ele muda de sentido, ou seja, sai do negativo e vai para o positivo, certo? Então, onde a velocidade escalar ela é nula. Entre 0 e 2 o movimento é retardado, a gente já viu isso. Entre 2 em diante ele é acelerado, certo? Então, ó, a aceleração positiva ela sempre vai progredir, a aceleração negativa ela sempre vai decrescer. Lembre-se sempre disso, certo? Então, ó, a área da figura a gente já viu isso, tá? Ela é a variação justamente o que do deslocamento numericamente desse valor, certo? Então, ó, função horária, certo? À medida que o móvel descreve o movimento, sua posição varia a trajetória. Então, nesse instante, ele ocupa uma posição dada por um espaço. Então, a gente já viu isso, certo? Resumindo, na função horária, a gente usa uma equação mais complicada, certo? A distância, ó. Então, aqui é uma função do segundo grau, certo? Que é chamada função horária do movimento uniformemente variável, certo? Então, nesse sistema aqui, o espaço, a velocidade inicial e a aceleração elas são constantes para a gente determinar uma posição naquele local. Joia? Então, a gente vai ver mais ou menos uma revisão, tá, da aula anterior, e a gente vai dando a sequência devagarzinho. Também a gente não vai acrescentar tantos assuntos assim para não ficar muito complicado. Joia? Um abraço.